capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 12. Nós estamos numa série de pregações do Evangelho de Marcos, e aí finalmente chegamos ao capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Então, quero convidá-los a ler a palavra de Deus comigo. Nós faremos essa leitura de forma alternada. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, antes que ele junto à porta, eles acharam lugar e anunciaram-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, escolhiram o telhado do corpo correspondente ao que ele estava, e fazendo uma leitura, baixaram ele em que jazia o leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e acusavam seus corações. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito, ele assim razoava e disse: Por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Todos. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós viemos aqui como Teu povo, cada um com os seus problemas, cada um com os seus pecados, cada um com as suas necessidades. Senhor, conhece-nos por dentro, por fora. Conhece, como diz a Tua palavra, o nosso interior, desde quando fomos formados. Pai bendito, então o Senhor sabe o que precisamos ouvir nessa noite para continuar no caminho, para continuar como ovelhas do Senhor nos seus passos, para continuar te seguindo, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale através da pregação do Evangelho, que esse Evangelho mais uma vez nos transforme, que esse Evangelho mais uma vez reavive a nossa vida espiritual, que possamos, ó Deus, de fato, nos aproximar de Ti através da Tua palavra, que o Teu Espírito trabalhe em nós e trabalhe também naqueles que estão ouvindo a pregação do Teu Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, qual é o maior problema da humanidade? Eu sei que essa é uma pergunta difícil de responder, mas talvez devido à guerra que estamos vivendo agora, pelo menos estamos assistindo de longe o conflito que acontece entre Rússia e Ucrânia, onde milhares de pessoas inocentes têm morrido. Talvez pensemos que esse seja o maior problema da humanidade. Ou, quem sabe, estejamos acompanhando a fome que cresce, é bem verdade, em alguns lugares do mundo. A África, a Índia, são países que sofrem com esse flagelo, bem como países aqui da América do Sul, inclusive regiões do nosso país que sofrem há séculos, como nós sabemos, com esse problema. Talvez pensemos que, de fato, a fome seja o maior problema da humanidade. Quando pensamos do ponto de vista particular, cada pessoa que sofre de algum mal ou que está passando algum problema
tende a achar também que o seu problema é sempre o maior. Nós costumamos interpretar as circunstâncias desse modo. Então, uma doença incurável, a falência dos negócios, o casamento que fracassou, os filhos que se extraviaram, nós achamos que tudo isso é o nosso maior problema. Na história, meus irmãos, que acabamos de ler do Evangelho de Marcos, capítulo 2, as pessoas, elas se comportavam exatamente como nós, achando que esses problemas, os problemas externos, eles eram os maiores. As circunstâncias ou determinadas circunstâncias acabavam sendo o maior problema da humanidade ou o maior problema deles. Mas hoje, meus irmãos, nós veremos que Jesus veio para identificar, bem como para resolver o nosso maior problema. Hoje nós veremos que a prioridade de Jesus é a nossa reconciliação com Deus, muito mais do que algum problema externo ou circunstância que caiamos nessa vida. Hoje nós veremos que, após resolver o maior problema da humanidade, que é o problema do pecado, Jesus também resolverá a reboque aí todos os problemas da humanidade. Veremos isso, meus irmãos, em 3 partes. Do verso 1 ao verso 2, veremos que a prioridade de Jesus é trazer a mensagem do Evangelho da reconciliação do homem com Deus. Em seguida, em segundo lugar, nós veremos que do verso 3 ao verso 5, somente Jesus sabe qual é de fato o nosso maior problema, portanto a nossa maior necessidade. Em terceiro lugar, do verso 6 ao verso 12, veremos que Jesus ainda endireitará o mundo inteiro, conforme diz a sua palavra. Meus irmãos, observem aí o verso de número 1 e o verso de número 2 do Evangelho de Marcos. Nós vimos que na última vez que pregamos aqui, ou no último sermão que fizemos aqui, nós vimos como antes de curar um leproso, no capítulo 2, na verdade no capítulo 1, final do capítulo 1, antes de curar o leproso, Jesus vai até os vilarejos e até os povoados da Galileia para pregar o Evangelho. Conforme vimos, de fato, essa era a missão de Jesus. Ele diz isso no capítulo 1 e verso 38 do Evangelho de Marcos, quando diz que ele chama os discípulos dizendo assim: vamos até outros vilarejos, porque foi para isso que eu vim, para pregar o Evangelho também a essas pessoas. Então, nós vemos já no início do Evangelho de Marcos que essa era a principal missão de Jesus. Agora, no capítulo 2, nós encontramos Jesus de volta a Cafarnaum e o evangelista Marcos nos apresenta uma cena que pode ser comparada ao que nós conhecemos hoje quando, por exemplo, alguém famoso está andando nas ruas. Quando alguém famoso, como um jogador de futebol, como um astro de Hollywood, está em casa ou em algum lugar, as pessoas se amontoam na frente daquele lugar ou se amontoam na porta daquela pessoa a fim de vê-la, a fim de que consigam a sua atenção em algum momento. De fato, essa é uma cena parecida aqui no Evangelho de Marcos. As pessoas, conforme diz Marcos, estavam no verso 2 ali, e eram tantos que nem mesmo junto à porta da casa eles conseguiam ficar, porque as pessoas estavam de fato empilhadas, esperando que Jesus lhes atendesse. O verso de número 1 diz que Jesus estava em casa. O Evangelho não diz se essa casa era de Jesus em Cafarnaum ou se era a casa de algum dos seus discípulos. Provavelmente fosse a casa de Pedro e não a casa do próprio Jesus. Alguns, é bem verdade, vão encontrar nesse verso uma espécie de apoio para dizer que Jesus tinha propriedades, que Jesus era um mestre que era próspero, diferentemente dos outros rabis da sua época. Mas, a meu ver, Jesus aqui não é o proprietário dessa casa, tendo em vista que, se nós analisarmos o que é dito no resto do Evangelho sobre o ministério de Jesus, ele diz em determinada ocasião que não tem onde reinclinar a cabeça,
E o ministério de Jesus, como nós sabemos, é um ministério itinerante, ele não para em um lugar por muito tempo. Então é provável que essa fosse a casa de Pedro, é provável que Jesus estivesse ali em Cafarnaum, hospedado na casa de Pedro, e fizesse dali o seu local de hospedagem, bem como agora o local em que ele estaria pregando a palavra de Deus. E as pessoas, elas estavam ali em frente, esperando que o seu problema ou a sua necessidade fossem resolvidos. Mas, meus irmãos, o final do verso 2 nos mostra qual era a ênfase principal do ministério de Jesus. Observe aí quando é dito que Jesus anunciava-lhes a mensagem, que Jesus anunciava-lhes a palavra. Então, como é dito em Marcos 1,38, quando Jesus diz: vamos aos vilarejos para que eu lhes anuncie também a palavra, aqui se cumpre de fato esse propósito também. É para isso que Jesus veio. Ele veio, e essa é a ênfase principal do seu ministério, veio anunciar a chegada do reino de Deus, portanto veio anunciar o evangelho. Jesus sabia qual era a maior necessidade daquelas pessoas. É bem verdade que muitas delas estavam acometidas de enfermidades, eram aleijados, cegos, paralíticos, e estavam ali em frente à casa de Jesus. Mas Jesus, sabendo qual era a maior necessidade deles, Jesus anuncia ou proclama o evangelho da chegada do reino de Deus. Meus irmãos, Deus poderia ter, de fato, escolhido um outro meio para salvar as pessoas. Ele poderia ter feito isso, qualquer um outro meio para salvar pecadores, mas como nós sabemos, ele escolheu a pregação do evangelho. Ele não escolheu outro modo para salvar pecadores. É por isso que o próprio Jesus aqui anuncia o evangelho antes mesmo da sua morte e da sua ressurreição. É por isso que a Escritura diz que Deus mesmo anunciou o evangelho a Abraão, lá no Gênesis capítulo 12, quando disse que nele, em Abraão, seriam todas as nações do mundo também abençoadas, seriam todas as nações do mundo também reconciliadas com Deus. E após a morte e ressurreição de Jesus, agora o próprio Jesus compõe o conteúdo da mensagem do evangelho. Por isso que nós pregamos domingo após domingo essa mensagem, essas histórias sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Nós não temos outra pregação a não ser esse conteúdo, a não ser essa palavra, aquilo que o apóstolo Paulo chamava de mensagem da cruz, porque nós sabemos que não são outras palavras ou outros meios que vão salvar pecadores. É bem verdade que em alguns ambientes as pessoas tentam apresentar outros meios de salvação ou de resolução de problemas para a vida das pessoas. Alguns apresentam mensagens mais positivas. Ninguém fala em pecado em alguns lugares, onde supostamente se anuncia o evangelho. Em outros lugares, as pessoas acham que uma iluminação determinada, uma espécie de som ambiente, uma espécie de mensagem que massageia o ego, vai, de certa forma, resolver o problema das pessoas ou fazer com que essas pessoas encham a cada domingo aquele mesmo local e essas pessoas saiam dali satisfeitas. Mas me parece que essa não era a mensagem pregada por Jesus, Paulo e os apóstolos. A mensagem pregada por Jesus, Paulo e os apóstolos é a mensagem que identifica qual é o maior problema do ser humano. E o maior problema do ser humano é o fato dele ser um pecador que precisa da graça de Deus, que precisa ser reconciliado com Deus. É isso que nós veremos agora no segundo ponto. Observe do verso 3 ao verso 5, que somente Jesus sabe qual é o nosso maior problema. No verso 3, aqui conforme lemos, nós encontramos aqui a história dramática de 4 homens que se identificam com a dor do seu amigo, que provavelmente era seu amigo, o homem paralítico, cujo nome não é registrado aqui na narrativa de Marcos. E esses homens, portanto 5 homens, 4 carregando uma maca e o homem deitado sobre ela, vão tentar chegar até a porta da casa onde Jesus estava em Cafarnaum.
Tudo indica, meus irmãos, que esses homens chegaram atrasados aqui para o início dos atendimentos de Jesus naquele dia em Cafarnaum. Tudo indica que aqueles homens não conseguiram romper a multidão, porque como era uma multidão de necessitados, de pessoas que estavam desesperadas para receber alguma graça de Jesus, era impossível atravessar aquela multidão. Às vezes é muito difícil nós rompermos uma multidão apenas de curiosos, de pessoas que querem ver algo inusitado que aconteceu no meio da nossa sociedade. Imagina alguém que tem poder para ressuscitar os mortos, alguém que tem poder para curar os cegos. Então, essas pessoas estavam ali se acotovelando e com certeza não deixariam, por piedade ou por boa fé, passar outro doente na frente deles. Esses homens, eles tentam de tudo, eles estão desesperados para resolver o problema que eles achavam ser o maior problema daquele homem, que era a paralisia. Então, eles têm uma ideia. As casas no antigo Israel eram construções que misturavam madeira com uma espécie de barro e palha. Era isso que compunha as paredes das casas e era isso que também compunha o teto das casas. O que nós chamaríamos de uma laje hoje era, na verdade, uma coberta de madeira, palha e uma espécie de barro, onde ali servia também aquela área de cima como uma espécie de área de serviço. Conforme Atos dos Apóstolos, é numa área de serviço como essa que os apóstolos vão orar em determinada hora do dia ali em Jerusalém. Então, acontece que esses homens têm essa ideia, sobem possivelmente por trás da casa, numa espécie de escada ou acesso, e chegam até o teto ali daquela casa. Enquanto Jesus prega a palavra, Marcos não diz qual era o conteúdo da pregação de Jesus, é possível que as pedras caíssem na sala onde Jesus estava. É possível que isso tenha atrapalhado a própria fala de Jesus, pois quem fala em público sabe que muitas vezes o menor barulho pode desconcentrar quem está falando. Mas Jesus continua ensinando, e aqueles homens cavam o local, o teto do local, eles medem possivelmente a maca e amarram a maca e descem aquele homem naquela maca. Com certeza isso atraiu a atenção de Jesus e aquele homem ficou na sala, na frente de Jesus. O verso de número 5 diz que Jesus viu a fé daqueles homens, a fé de todos eles, a fé também do paralítico, não somente a fé dos 4 que levaram o paralítico, mas a fé do próprio paralítico. E todos esperavam que Jesus fosse de fato resolver o problema da paralisia daquele homem imediatamente, que Jesus identificasse, pois parecia auto-evidente que aquele homem tinha um grande problema, o fato de ele não poder andar com as suas próprias pernas. Então Jesus olha para aquele homem e, surpreendentemente, Jesus diz no verso 5: Filho, os teus pecados estão perdoados. Não sabemos, meus irmãos, qual foi a reação na face, tanto daquele homem quanto daqueles que ficaram em cima do telhado, esperando que Jesus fosse instantaneamente e imediatamente curar aquele homem do que seria o seu maior mal. Não sabemos qual foi a reação. É possível que eles tenham ficado ao menos confusos ou desapontados com o fato de Jesus não ter imediatamente curado aquele homem. Então, imaginem que a resposta de Jesus aqui, ela na verdade revela qual é o maior problema daquele homem, qual era a maior necessidade daquele homem, que era de fato aqui também um sinal para nós, para nos dizer qual é o maior problema da humanidade. Jesus sabia que era o pecado daquele homem. Então, na verdade, meus irmãos, Jesus trata primeiro daquilo que é essencial, daquilo que é primeiro o que nos vai reconciliar com Ele. Foi o que aconteceu com esse homem. Quando ele disse: Filho, os teus pecados estão perdoados, Jesus está evidenciando qual é a prioridade do seu ministério: a pregação da palavra e, portanto, a salvação de pecadores. Esse homem foi alvo da graça de Deus. Esse homem aqui recebeu de fato a palavra de Jesus e foi de fato perdoado de todos os seus pecados. Aqui estava, meus irmãos, a fonte de todo o problema do ser humano, inclusive da sua paralisia.
Não necessariamente, também que significa dizer aqui que não necessariamente haja uma ligação particular entre algum pecado que aquele homem tenha cometido e o fato dele estar doente, como algumas pessoas acham que sempre acontece. O fato de que quando nós erramos, quando nós pecamos, Deus necessariamente precisa nos punir com uma enfermidade, ou tirando algo que nos pertence, ou que Ele nos deu, fazendo com que nós caiamos em falência, por exemplo. Algumas pessoas fazem essa associação e acham que isso é uma relação de causa e efeito. Embora, meus irmãos, a Sagrada Escritura diga que em alguns casos isso acontece, quando alguém peca, Deus imediatamente o pune de algum modo, seja com enfermidade ou seja com outro tipo de juízo, como aconteceu, por exemplo, em Atos capítulo 5, naquele caso de Ananias e Safira. Ambos pagaram na mesma hora pela mentira, pelo pecado, mas isso não quer dizer que necessariamente haja uma relação de causa e efeito aqui. Na verdade, o que toda a palavra de Deus, o ensino das Escrituras nos dizem é que o pecado original cometido pelos nossos pais, que nos representaram ali no Jardim do Éden, é que é o grande responsável pela desgraça da humanidade. Então, doenças, então o desequilíbrio da natureza, então o que nós estamos vendo na guerra, o que nós vemos na fome no mundo inteiro, nossos próprios problemas e pecados particulares são na verdade fruto desse pecado original, desse mal original que aconteceu lá atrás. Então é assim que a Escritura nos diz, e esse é de fato o maior problema da humanidade. Mas, irmãos, isso não para por aqui. Nós sabemos que a história não termina aqui, nem para o paralítico, nem tampouco para cada um de nós. É o que nós veremos agora em terceiro lugar, do verso 6 ao verso 12. Somente após a solução do maior problema daquele homem e da humanidade é que Jesus, ele de fato endireitará todo o mundo, endireitará o mundo inteiro. Nos versos 6 e 7, meus irmãos, nós encontramos aqui o início de uma oposição que se tornará frequente no ministério de Jesus. A oposição dos líderes religiosos contra o ministério de Jesus, contra a pregação de Jesus, contra os atos de Jesus para salvar e para libertar aqueles homens e todo aquele povo ali no século I. Os líderes religiosos judeus, eles vão se opor a Jesus inúmeras vezes até chegar à condenação e à morte de Jesus no final do Evangelho de Marcos. Nós encontramos aqui no verso de número 6 que alguns dos escribas estavam assentados ali no meio daquela multidão e eles estavam pensando ali internamente, logicamente, e dizendo a si mesmos: isso é uma blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados senão somente um, que é Deus? Esse homem não pode ser de Deus, ele está indo contra o templo, está indo contra aquilo que é de Deus. Por quê? Porque somente no templo, porque somente em Jerusalém alguém poderia receber a absolvição. Era somente alguém que precisava ir até o sacerdote e ouvir após o sacrifício que os seus pecados estavam perdoados. O sacerdote fazia isso em nome de Deus. Ninguém mais tinha poder para fazer isso. E talvez seja por isso que Jesus tenha feito também isso aqui no Evangelho de Marcos, nesse acontecimento em particular. Além disso, meus irmãos, o que Jesus diz aqui não poderia ser comprovado. Se eu dissesse aqui: o pecado de vocês está perdoado, quem garante que isso seria verdade? Quem garante que as minhas palavras, elas seriam verdadeiras? Ninguém viu, por exemplo, uma mancha dentro do paralítico e depois essa mancha desaparecer. Nenhum daqueles que estavam ali viu e talvez não acreditaram nas palavras de Jesus: pecados, ou filho, os teus pecados estão perdoados. É por isso, meus irmãos, que Jesus diz no verso de número 8 até o verso de número 11, Jesus diz assim, na verdade Marcos diz: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que pensais sobre essas coisas em vosso coração? Por que vocês estão imaginando essas coisas?
E agora Jesus diz: qual é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa e anda? E aí Jesus completa dizendo: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E aí Jesus diz ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Meus irmãos, o que acontece aqui é também uma lembrança do que acontece em Daniel capítulo 7. Essa é a primeira vez no Evangelho de Marcos que Jesus vai chamar a si mesmo de Filho do Homem. Antes disso, Jesus não chama a si mesmo de Filho do Homem. O Filho do Homem, no capítulo 7 de Daniel, é alguém que representa o povo de Deus e é alguém que representa o próprio Deus. É o Filho do Homem que vai julgar, no capítulo 7, todas as nações. Deus lhe deu autoridade, Deus lhe deu poder para que ele julgasse todas as nações. Aqui, meus irmãos, Jesus aparece como Filho do Homem, mas ao invés de julgar imediatamente todas as nações, ele não faz isso. Ele, na verdade, apresenta ali a sua graça, ele apresenta ali a sua bondade, não somente salvando o pecador carente da sua graça, que era o paralítico, mas também restaurando completamente a saúde daquele homem. E diante desse desafio aqui que a incredulidade dos fariseus impôs a Jesus, nós encontramos também outro imperativo do ministério de Jesus. É que Jesus não veio somente para salvar a alma dos homens. Jesus não veio somente para nos levar para o céu. Na verdade, Jesus veio também para endireitar o mundo inteiro. Jesus veio também para consertar aquilo que evidentemente está errado, meus irmãos. Evidentemente é errado que haja guerras no mundo. Evidentemente é errado que haja fome no mundo. Evidentemente está errado que o mundo esteja desorganizado do jeito que está. E Jesus já começa a consertar essas coisas já desde o início do seu ministério. Nós lemos aqui, no início desse culto, Isaías capítulo 65. Quando Isaías vê o novo céu e a nova terra. É a mesma coisa que João, no Apocalipse capítulo 22, vê. Ele vê também novo céu e nova terra, onde habitam a justiça. Agora, é bem verdade que, mesmo após os nossos pecados terem sido perdoados, e eu digo a vocês, esse foi o nosso maior problema a ser resolvido. Todos os outros problemas, eles serão resolvidos. É bem verdade que eu não vou, e a Escritura Sagrada não promete a cada um de nós que nossos problemas serão resolvidos nessa vida, ou na hora que nós quisermos. Vocês não encontram aqui a placa "pare de sofrer", pois eu não tenho esse poder. Nós não temos esse poder de fazer alguém parar de sofrer imediatamente. Ou venha fazer parte da nossa igreja, porque todos os seus problemas serão resolvidos. Essa não é a mensagem de Jesus, nem a mensagem do Evangelho. Na verdade, nós conviveremos com problemas até o final. Por quê? Porque nós, se somos discípulos de fato de Jesus, nós haveremos de ter problemas até o fim. Haveremos de sofrer até o final. Mas esse não é o final da história. Paulo diz em Romanos que agora a criação está gemendo. Ela está gemendo do mesmo jeito que nós gememos, pela nossa redenção final, por aquilo que nos aguarda e não pode ser comparado com o melhor que nós possamos desfrutar aqui. Paulo diz que essa mesma terra, que agora também parece estar em desordem, ela será totalmente restaurada, porque o Deus que criou esse lugar é o Deus que aparece em Apocalipse dizendo que habitará para sempre nesse lugar. E o que é o céu, meus irmãos, senão o local onde Deus habita? Então, nós esperamos de fato por esse dia. Esse dia começa, o primeiro dia desse dia é o dia da ressurreição de Jesus. Aquele foi o primeiro dia dos dias que nós vamos desfrutar na eternidade. Observe que naquele dia o tempo parece que correu de uma forma diferente. Naquele dia, alguém que tinha um corpo de carne e osso, atravessou paredes.
e se juntou com os seus discípulos. É aquele homem que depois da sua ressurreição ainda passa muitos dias ensinando aos seus discípulos e depois foi assunto aos céus, como diz Daniel capítulo 7 também. Ele foi o Filho do Homem que estava ali sobre as nuvens do céu. É aquele que aparece em Atos capítulo 1. É por ele, meus irmãos, que nós esperamos. É nele, na verdade, que nós esperamos, para que os nossos problemas menores sejam resolvidos, se assim for a sua vontade. Ou se não, se nós já temos, de fato, o nosso maior problema resolvido, louvemos a Deus todos os dias por essa graça, pois nem todos têm esse problema ou terão esse problema resolvido. Foi graça de Deus na minha e na tua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, nós te louvamos nessa noite, te louvamos, Senhor, pela tua graça, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, te louvamos pela palavra do Evangelho que a nós foi ministrada. Pai bendito, o Senhor sabe dos nossos problemas, mas nós somos gratos ao Senhor por termos tido o nosso maior problema resolvido. O Senhor disse a cada um de nós: filho, os teus pecados estão perdoados. O Senhor disse à nossa alma que os nossos pecados estavam de fato perdoados e que agora nós somos mais alvos do que a neve. Pai bendito, nós sabemos que muitas vezes as nossas vestes que foram branqueadas pelo Senhor são outra vez sujas pelos nossos pecados. Mas nós, ó Deus, alvejamos as nossas vestes no sangue do Teu Filho Jesus. E por isso nos levantamos diante do Senhor diariamente, com a cabeça erguida, não confiando nas nossas justiças, pois nós ainda somos miseráveis pecadores, mas confiando na justiça daquele que nos representa hoje, daquele que morreu por nós. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome nessa noite e nos ajude, Senhor, a louvar o Teu nome onde quer que nós estejamos. Desperta o Teu povo, aqueles que o Senhor chamou para comporem essa igreja nesse lugar. Desperta o Teu povo em todos os lugares do mundo, pois a Tua igreja vai além das placas que nós sustentamos e que muitas vezes tolamente defendemos. Pai bendito, nos dá uma visão mais ampla do Teu reino, para que entendamos, ó Deus, que a Tua vontade é que sejamos de fato um e que anunciemos essa unidade do Senhor, não somente com as nossas palavras, mas também com os nossos atos. Abençoa a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ficar de pé, meus